Vamos ver algumas críticas a cada um desses critérios de atribuição de valor, dando continuidade ao nosso capítulo 5 do livro-texto. O problema aí, tanto PEPs, WEPs como preço específico, é sempre inflação, valor do dinheiro no tempo. Vamos pensar no PEPs. A primeira que entra é a primeira que sai. Se a primeira que entra é a primeira que sai, sempre o valor final do nosso estoque vai estar mais atualizado. Porque afinal as unidades mais antigas saíram primeiro, o que sobrou no estoque são as que entraram por último. Então eu vou ter um valor mais próximo dos termos de troca da moeda do período em que eu estou. As unidades mais antigas saem primeiro. No entanto, se a gente está num cenário inflacionário, os preços estão subindo. Se eu estou vendendo as primeiras que entraram antes, as primeiras que entraram vão ter um valor inferior. Beleza? É um valor de preço, né? Eu estou lá dando baixa no meu CMV e meu CMV vai ser menor simplesmente porque eu estou num cenário de inflação, de subida de preço. Eu comprei um produto lá atrás, comprei um produto hoje, o lá de trás vai estar mais barato em termos de moeda de hoje. Se eu faço isso, eu vou ter um estoque mais preciso, no entanto, eu vou ter um resultado maior, quer dizer, eu vou ter um lucro maior ou um prejuízo menor. Beleza? Se tiver deflação, aí o cenário é o oposto. Eu vou ter um resultado menor do que o que seria real. No caso do apps, é o contrário, né? Como a última que entra é a primeira que sai, eu sempre vou ter um resultado mais próximo do real. Só que o valor dos estoques vão ser mais desatualizados. Assim, é meio claro, né? Assim, eu acho que talvez a primeira vez que a gente pense isso não seja tão direto. Mas eu vou voltar nisso daqui a alguns slides. Uma outra situação que a gente geralmente fica com dúvida, eu pelo menos tinha dúvida quando eu estudava esse tipo de coisa, era assim, suponha que eu estou comprando, sei lá, uma situação simples, assim, de preço específico. Eu compro carros e vendo carros. Aí eu comprei um determinado veículo e vou revendê-lo na frente. E registrei, né? Quando eu comprei um veículo, eu registro ele no meu saldo de mercadorias, e aí quando eu vendo ele, eu dou baixa na mercadoria e anoto lá o custo da mercadoria vendida, né? Suponha que por alguma razão o preço de mercado desse veículo tenha sido inferior agora ao preço que eu mesmo paguei. Acontece, né? Tem alguns projetos de carro aí que pegam fogo e aí de repente você tem na sua mão um negócio que parecia um bom negócio e agora você não consegue mais vender. Você tem que baixar o preço porque o preço de mercado é inferior. Nessa situação, a gente usa um princípio contábil, uma convenção, é a história do gap, né? São os princípios contábeis geralmente aceitos. E a gente vai ver só no final, nesse livro ele só fala dos princípios contábeis lá no fim. E um dos princípios importantes é o do conservadorismo, a convenção do conservadorismo. O que é isso? Né? É que um contador, em geral, sempre opta por registrar aquilo que é mais desfavorável para a empresa. Quer dizer, ele é, digamos, pessimista no registro. Ele nunca vai antecipar um ganho, um lucro para ele, mas ele sempre vai tentar registrar um possível prejuízo. Fazendo isso, a gente tem no demonstração contábil o pior cenário. Então, daquilo que você está vendo, vai ser supostamente o cenário da desgraça. É dali para mais, para melhorar. É importante ser conservador nesse sentido, beleza? Então, sendo conservador, se eu comprei um carro por um determinado valor, esperando revender aí, obviamente ganhando alguma coisa em cima. E aí, de repente, o valor dele é inferior ao que eu comprei agora, o valor de mercado é inferior, eu posso rever o meu saldo de mercadorias pelo valor de mercado e aí na hora que eu for dar baixa no CMV, eu também vou ter uma revisão desse valor. É claro que se eu fizer isso, na hora da revisão, eu vou ter que fazer algum tipo de procedimento, né? Você não muda simplesmente o valor do saldo de mercadorias sem indicar no seu balanço o que está acontecendo. A gente vai ver isso daqui a pouco, beleza? A gente está no capítulo 5, a gente só vai ver isso no capítulo 7. Mas é relevante, é uma questão que geralmente a gente tem, né? Pô, eu comprei um produto, aí o preço de mercado é menor. Sim, você pode revisar pelo preço de mercado desde que ele seja menor pelo princípio do conservadorismo. Vamos ver agora o inventário periódico. O inventário periódico a gente já tem visto, é uma coisa um pouco simples, né, supostamente, mas é importante a gente ver com algum detalhe, porque agora na próxima etapa a gente vai ver descontos, abatimentos, gastos com transporte e descontos comerciais. E eu vou começar pelo inventário periódico porque ele é mais fácil de entender. Depois eu vou para a contabilização de inventário permanente.
Então, o inventário periódico é assim, né? Eu vou lá e vejo quantas mercadorias eu tenho disponíveis para venda, quer dizer, meu estoque inicial mais o que eu comprei, tiro do estoque final e com isso eu apuro o meu custo da mercadoria vendida. E, né, sem esquecer, né, que o estoque inicial mais compras, né, indica nossas mercadorias disponíveis para venda. Vamos ver um exemplo simples aí só para fixar o que a gente está falando. Vamos ver um exemplo bem simples de contabilização com inventário periódico. Aqui tem um enunciado. No período, as vendas foram de 150 mil. Já venho aqui e anoto, 150 mil. O custo da mercadoria vendida precisa ser apurado para que eu consiga encontrar meu lucro bruto. O lucro bruto vai ser justamente a receita de vendas menos o custo da mercadoria vendida. Mas como a gente está usando inventário periódico, a gente não precisa se preocupar com PEPs, WEPs, é um treco mais simples. Vamos lá. A gente vai ter o estoque final, mais as compras do período, configurando as mercadorias disponíveis para venda, a gente subtrai do estoque final e a gente tem apurado o nosso custo da mercadoria vendida. Então, qual é o estoque inicial? A gente tem essa informação, a gente tem 23 mil em mercadorias no nosso estoque inicial. Quanto nós compramos? Nós compramos 104.500 mercadorias. Quanto temos, então, de mercadorias disponíveis para venda? Temos o estoque inicial mais as compras realizadas no período, 127.500. Aí a gente tem a informação do estoque final, que é de 22.500. A gente tem 22.500 de estoque final. Então a gente vai somar, a gente vai pegar mercadorias disponíveis finais e tirar do estoque final para chegar no custo da mercadoria vendida. Então a gente tem mercadorias disponíveis para venda, menos o estoque final, chegando então no custo da mercadoria vendida, que foi de 105 mil. E é isso. Com isso a gente consegue apurar o lucro bruto. O lucro bruto é igual... deixa eu colocar aqui com um sinal de menos para deixar claro que a gente tira da receita de vendas o custo da mercadoria vendida. Então eu pego a receita de vendas, tiro do custo da mercadoria vendida e apuro o meu resultado bruto. O meu lucro bruto, no caso, é positivo. Aí ele dá mais informações, ele fala que as receitas de juros foram de 1.000, fala que as despesas de salários foram de 15 mil e falam que as despesas diversas foram de 6 mil. E aí eu tenho o meu resultado líquido, eu tenho o meu lucro líquido, somando simplesmente o meu lucro bruto com as outras receitas e subtraindo das despesas de salários e diversas. Eu tenho um lucro líquido de 25 mil. A gente tem que fazer a contabilização disso, né? O inventário periódico serve para a gente, assim, eu estou mostrando como ficaria a DRE, mas é claro que cada compra que a gente faz entra na mercadoria, né? Cada venda que a gente faz tem que anotar o CMV. Vamos só ver aqui uns lançamentos para mostrar o que a gente está fazendo nos razonetes, né? Vamos ver um exemplo bastante simples também para mostrar como é que faz a contabilização disso em razonete, contabilização do inventário periódico. Nessa nossa situação aqui, a gente tem um estoque inicial no primeiro dia do nosso período de 67 mil. Vamos anotar aqui, 67 mil. Ele não está falando qual é o nosso saldo de caixa, mas eu estou imaginando aqui que a gente tem bastante dinheiro para comprar o que ele está falando que a gente vai comprar. Então, o que ele fala é que, segundo o lançamento, houve uma compra de 123 mil em mercadorias, 123 mil reais de mercadorias. E no terceiro, claro, se a gente colocou mercadoria, a gente tirou de algum lugar, né? Vamos supor que a gente tenha tirado da conta caixa. Agora vendemos 98 mil. A gente não vendeu. Quando ele fala vendemos 98 mil, eu entendo que é o que entrou no caixa. Entrou no caixa 98 mil. Essa foi a receita de vendas, 98 mil. Então eu registro na conta vendas e registro na conta caixa. Entrou no caixa débito, entrou na vendas, credito vendas, né? Aumentou minha receita. Quanto saiu da mercadoria? Porque, poxa, se eu vendi, eu não tenho mais esse saldo aí de mercadorias, né? Que é 123 mais 67 dá 190 mil. Quanto eu vendi? Então, para eu saber o quanto saiu, eu tenho que apurar o meu custo da mercadoria vendida, né? Porque é isso que eu vou dar baixa. O que eu sei, ó, é que o estoque final é apurado em 105 mil, então eu anoto aqui, 105 mil. Já dava para achar aqui, mas eu vou colocar na conta custo da mercadoria vendida para fazer exatamente, reproduzir as linhas da nossa do exemplo anterior. O que eu sei então é que o custo da mercadoria vendida é composto pela soma do que eu tinha mais o que eu comprei menos o estoque
final. Então, o custo da mercadoria é uma despesa, então eu vou colocar aqui, né, o que eu tinha mais o que eu comprei, e aqui eu coloco o estoque final, que é o que a gente fez no exemplo passado, só que eu coloquei na DRE. Né? E aí eu apuro o meu custo da mercadoria vendida. Aqui vai ser 190 mil, né, que é 123 mais 67. E aqui o saldo credor vai ser de 105 mil. Então eu vou ter um saldo devedor que totaliza 190 mil menos 105 mil, 85 mil. Eu tenho o meu custo da mercadoria vendida de 85 mil. Eu poderia ter apurado ele aqui também, né? Olha só. Eu poderia ter simplesmente feito isso, né? Qual é o meu saldo final? Bom, é 105 mil. Então, quanto eu gastei? Né? Quanto eu gastei para conseguir chegar nesses 105 mil? Olha, eu tinha 67. Eu comprei 123. Quando eu tiro 105, eu tenho 85. Então, o saldo de mercadorias informa para a gente o quanto saiu, né? Sabendo quanto eu tinha antes e quanto eu comprei. Eu tirei, então, da minha conta mercadorias 85 mil. Esse é meu custo da mercadoria vendida. Qual é o meu resultado, então? Quer dizer, lucro ou prejuízo? Bom, eu tive aqui uma receita de 98 mil e tive aqui um custo da mercadoria vendida de 85 mil. Deixa eu formatar aqui bonitinho. 85 mil. 98 é maior que 95, então o meu resultado está no saldo credor, o que indica lucro. Eu venho aqui e marco que eu tive um lucro bruto de 13 mil. Beleza? Lucro porque, de novo, né, a receita entra no lucros e prejuízos acumulados, que está no PL. PL está do lado direito, então isso é uma coisa que aumenta uma conta que está do lado direito. Então, o lado direito chama crédito, se o lado direito é maior que o lado esquerdo, eu estou tendo receita, receita é lucro. Né? Receita é maior que despesa, lucro. Beleza? É isso que eu quero dizer. Eu tive receitas maiores que despesas, o lado dos créditos foi maior que o lado dos débitos na conta resultado. Lucro bruto. Eu coloquei resultado porque até então, supostamente, a gente não sabia. A gente só vai saber se é lucro ou prejuízo depois de apurar o resultado. E aí, a gente tem aí os razonetes de um exemplo bem simples, em que a gente está vendo como faz a contabilização de estoque por inventário periódico. Agora vamos prestar atenção em dois detalhes. Se vocês erraram, né? Se a gente errou na hora de apurar o nosso estoque, a gente vai ter alguns problemas. O primeiro deles, ó, se a gente exagerou no nosso inventário final. Se a gente exagerou, quer dizer, a gente acha que tem mais lá em estoque do que realmente tem. Significa que a gente deu menos baixa do que devia ter dado. Então, o nosso custo da mercadoria vendida foi menor do que o que devia ter sido lançado. Qual a consequência disso? A gente está tirando um custo da mercadoria vendida inferior ao que seria ideal, então o lucro bruto vai ser maior. Então, se o inventário final é superestimado, o lucro também vai ser superestimado, porque o custo da mercadoria vendida foi subestimado. Alternativamente, se você subestima o inventário final, você está subestimando o lucro líquido. Agora, em relação ao inventário inicial, é fácil pensar quando você olha para o inventário periódico. Né? O inventário periódico não calcula o custo da mercadoria vendida fazendo o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Se o estoque inicial é superestimado, na hora que eu somo com as compras e tiro o custo da mercadoria e tiro o estoque final, eu estou achando que o CMV foi maior do que ele deveria ter sido, né? Caso ele tivesse sido apurado corretamente. Então, se eu superestimei o inventário inicial, eu subestimei o custo, eu superestimei também, perdão, o custo da mercadoria vendida. E aí o lucro vai ficar subestimado. Tudo bem? Se tiver com dúvida, escreve aí a formulinha, né? Que o CMV no inventário periódico é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Então, se eu estou lançando um CMV maior do que o que deveria ser caso tivesse sido preciso, eu vou ter um lucro menor do que deveria ser. Alternativamente, se eu subestimo o inventário inicial, eu vou ter um lucro superestimado. Agora, chegando na parte final do capítulo, a gente vai ver fatos que alteram o valor de compra e venda. A gente vai ver 4 fatos, potencialmente tem um quinto aí, mas eu já explico. A gente vai ver abatimentos. O que são abatimentos? Se você compra algum produto,
pode ser tanto pela ótica do comprador quanto do vendedor, mas vamos pensar do comprador primeiro. Você compra um produto e vê que ele está com algum problema, sei lá. Ao invés de devolver, você pode pedir algum tipo de desconto depois de já ter comprado. Isso chama batimento. Desconto comercial, que é o terceiro, é parente disso, só que é um desconto que é dado antes de você efetuar a compra. Por isso que assim, eles são parentes, mas não são iguais. Na verdade, o desconto comercial ele é um desconto no ato da compra. Você vai lá e fala, eu quero desconto de 10% no valor, aí o cara te dá. Abatimento é pós-compra, né? Então, apesar deles serem parecidos, eles não são exatamente a mesma coisa. Beleza? Então, após efetuada a compra ou a venda, você tem uma alteração no valor para menos, né? Você tem uma retirada do valor, uma devolução de algum valor que você pagou. Devolução a gente sabe que é, você comprou alguma coisa, não gostou, devolve. E a mesma coisa, você pode ter vendido algum produto, o cliente não gostou, ele devolve. E o transporte é o custo do transporte, né? Você tem o frete para as coisas que você comprou e tem o frete das coisas que você vai entregar. Aí a gente tem que ver como é que contabiliza cada uma delas. A gente aprendeu duas formas, né? O inventário periódico e o inventário permanente. Para esse caso, é importante aprender com bastante atenção como faz esse tipo de contabilização dos fatos que alteram os valores de compra e venda para o inventário periódico e para o inventário permanente. Vamos começar com o periódico. Vamos ver um exemplo de como, dentro dessa lógica de inventário periódico, a gente coloca aí as devoluções e abatimentos. E eu coloquei também um gasto de transporte. Vamos lá, primeira informação. A empresa tem uma receita de vendas de 112 mil. Está aqui, 112 mil. Desses 112 mil que ela vendeu, os clientes insatisfeitos devolvem 3 mil e exigem um abatimento de 2 mil. Então, eu estou montando uma DRE, tá? Esses 3 mil que os clientes devolvem vai entrar para o nosso estoque de volta, beleza? Mas vamos lá, a devolução foi de 3 mil, então vem aqui e registro, menos 3 mil. E tem um abatimento de 2 mil. Então, do valor que a gente tinha vendido, 2 mil a gente teve que dar de desconto. Então, as minhas vendas líquidas são dadas pelos 112 mil, subtraído dos 3 mais 2, 5 mil, 107 mil. Essas são as vendas líquidas. Agora eu tenho que tirar o custo da mercadoria vendida para eu conseguir encontrar o resultado com mercadorias, que vai ser o nosso lucro bruto ou o nosso prejuízo bruto. Como é que calcula o custo da mercadoria vendida quando a gente está fazendo inventário periódico? Eu tenho que pegar o estoque inicial, somar com as compras e tirar o estoque final. Só que agora eu tenho, além disso, que atentar para um fator a mais. Eu tenho que prestar atenção nas devoluções e nos abatimentos. Vamos para as informações do problema, então. Nosso estoque inicial é de 15 mil. A gente comprou 91 mil. E pelos esses 91 mil comprados, a gente teve que pagar 1.000 de frete. Tudo isso é custo da mercadoria vendida, certo? Se eu tive que pagar frete para o produto chegar na minha empresa, eu tenho que somá-lo ao custo da mercadoria vendida. É o frete para o produto chegar para mim, não o frete para eu vender o produto. Se eu vendi e eu tive que pagar o frete para um cliente especial, é outra situação. A gente vai ver essa situação daqui a pouco. Mas por enquanto eu estou tendo que pagar o frete para chegar na minha casa. Quando a gente compra algum produto online, tem que pagar o frete para chegar. A gente está pagando frete para chegar aqui na nossa empresa. Se a gente teve que pagar, ele faz parte do custo da mercadoria que a gente vai vender. Muito bem. Das compras que a gente fez, não das nossas vendas. A gente já contabilizou as devoluções e abatimentos das vendas. Agora, do que a gente comprou de material, a gente não aceita 4.500. Beleza? Então, desses 91 mil que a gente comprou, 4.500 a gente fala, não tá bom o suficiente, vou devolver. 4.500, vou devolver. Então, já que eu estou devolvendo, eu tenho que tirar isso do meu cálculo do custo da mercadoria vendida. E, além de tudo, eu tive 2 mil de abatimentos. 2 mil de abatimentos. Quer dizer, o abatimento, como eu falei, é um desconto feito a posteriori, após a compra ter sido efetuada. Aí eu tenho o estoque de fim de período. O estoque do fim de período é 14 mil. Então, eu tiro os 14 mil para a finalidade do cálculo do custo da mercadoria vendida. Antigamente era só compras mais estoque inicial menos estoque final para eu ver o quanto tinha saído. Agora é compras mais estoque inicial mais frete menos devolução menos abatimento menos o estoque final. Então, vamos lá. Vou colocar o menos aqui, né, porque o custo da mercadoria vendida vai entrar negativo.
Então eu tive um custo da mercadoria vendida de 86.500, e aí o meu resultado com mercadorias é 107.000 menos os 86.500, só que eu já coloquei com sinal negativo, então aqui eu faço uma soma. Eu tive um lucro de 20.500, então eu posso trocar meu resultado com mercadorias pela palavra lucro bruto, porque foi positivo. E está aqui a minha demonstração de resultado de exercício. Aí com isso eu vou poder calcular o lucro líquido, juntando outras receitas e outras despesas, e vou lançar na minha conta lucros e prejuízos acumulados lá no patrimônio líquido e vou poder fazer meu balanço. Claro que essas outras contas que a gente viu de venda e vendi 112 mil, isso entrou no caixa, né? Então para fazer o balanço eu também teria que ter considerado essa entrada de caixa. A gente vai fazer um exemplo completo daqui a pouquinho. Agora que a gente já viu como é que lida com devolução, abatimento, transporte no inventário periódico, vamos ver as diferenças para o inventário permanente. Para fazer isso, eu vou dar um exemplo com alguns lançamentos no Pepsi. Então eu vou fazer primeiro que entra, primeiro que sai. Então vamos lá, saldo, estoque inicial de 5 unidades a 100. Para facilitar, pensa que a gente está, sei lá, vendendo ar-condicionado, beleza? Então a gente tem 5 unidades de ar-condicionado a 100 reais cada um, a gente vai revender. Lançamento A, compra de 20 unidades a 110. Qual é a coluna de compras? É a coluna entrada. Qual é a coluna de vendas? É a coluna saída. É compra e venda. Devolução não tem nada a ver com a saída. A saída é só, exclusivamente, unicamente vendas, beleza? E o saldo é o saldo da coluna do razonete mercadorias que fica no ativo. Então vamos lá. A gente comprou 20 unidades a 110 cada um. Aí o nosso saldo, a gente tem que anotar os dois lotes, porque a gente vai trabalhar com Pepsi. Então são 5, 100, e a gente acabou de comprar 20 a 110. Beleza. Lançamento B, devolução de uma das unidades adquiridas no dia anterior. Então, as 5 unidades a 100 permanecem iguais, não mudou nada. E dessas 20 unidades que eu adquiri, agora eu só tenho 19 adquiridas a 110. Tá aí, eu não tenho mais 20. Mas vai mudar alguma coisa, não vai? Vai sim. Lá na minha coluna entrada, eu vou ter uma mudança. Eu tinha indicado que eu tinha comprado 20. Agora eu tenho que indicar que eu vendi uma. Porque essa coluna entrada vai dar justamente quanto eu gastei nesse período para comprar mercadoria, beleza? Não é o CMV, o CMV vai estar na coluna saída. Mas eu vou anotar aqui. Então eu devolvi uma, perdão, a 110. Então eu vou ter uma redução no total gasto. Lançamento C, abatimento sobre as 19 restantes. Então vamos lá. Das 5 que eu comprei a 100, nada mudou. Continua 5 a 100. Só que das 19, beleza? Eu tinha registrado que eu tinha comprado elas por 110. Mas ele está falando que eu tive abatimento de 5 por unidade. Então, 105. Beleza? 110 menos 5. Vai mudar só isso? Não. Eu tenho que vir aqui na minha coluna entrada também, porque afinal eu não estou mais pagando aquilo que eu falei que eu paguei. Mexo alguma coisa nas colunas quantidade e valor unitário? Não. Mas eu vou mexer no total. Eu vou ter um desconto de 95 no total pago. Beleza? D. Venda de 20 unidades por 4 mil. Agora sim eu vou mexer na coluna saída. Finalmente eu vou vender. Eu estou em Pepsi, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então qual é o primeiro que entrou? São as 5 unidades a 100. Então elas vão ser as primeiras a sair. 5 unidades a 100. E agora eu tenho que vender o restante do lote das 19. Então eu tenho 20, né? Que ele está falando que eu vou vender 20. Só que eu já vendi 5 do primeiro lote. Então eu vou vender 15 do segundo lote de 105. 105. Tinham sobrado 19, não tinham 19, perdão. Quantas sobraram? 19 menos 15, sobraram 4. A 105 cada um. Beleza? Esse é meu saldo de mercadorias. E meu CMV está aqui, está dado por 500 mais 1.575, 2.075. Lançamento E, recebimento em devolução de 2 unidades da venda anterior. Então, eu vendi, mas os clientes não ficaram satisfeitos aí, resolveram devolver. Não falou que está com defeito nem nada assim, só falou que está devolvendo, beleza? Se eles estão devolvendo, volta para o meu estoque, né? Então eu tinha 4, agora eu tenho 6 no meu estoque a 105, beleza? Vou marcar aqui 6 a 105. Ok, só que na hora de apurar o meu custo da mercadoria vendida, eu tenho que novamente registrar aí, né? Eu não gastei tanto assim, né, de despesa, porque eu não vendi mais 20 unidades. Eu vendi 18, eu não tenho mais 20 vendidas, então eu tenho que registrar aqui, ó. Menos 2. Aí de qual lote que eu estou recebendo de volta? Do 100 ou do 105? De 105, né? Porque primeiro que entra, primeiro que sai. Se eu tivesse recebido 16 unidades, eu teria recebido todas as 15 do 105, mais uma do de 100. Mas eu recebi só 2 unidades de volta. Então a primeira que entrou foi a primeira que saiu, foi o de 100. Aí a segunda que saiu, o segundo lote,
foi o de 105. Então, quando eles me devolvem do último que saiu. Então, 105. Beleza? Beleza. Item F. Item F é um abatimento concedido sobre as demais unidades que eu vendi. Eu tenho algum lugar para registrar o abatimento aí? Não. Beleza? Porque eu vendi e tive uma receita. Ele fala qual foi a receita, 4.000. Nesse momento, essa receita não é importante para a gente calcular o CMV. A ficha de controle de estoque serve para a gente apurar o que está no estoque, quanto custou, qual é o custo da mercadoria vendida, enfim. Então, nesse momento, essa informação para mim não é relevante. O que ele está falando é que dos 4.000 que eu recebi, eu dei um desconto de 230, mas isso não muda nada a quantidade que eu vendi, nem o valor unitário das unidades vendidas, beleza? Então eu não mudo nada no item F, permanece como está. Item G, eu tive compra de 10 unidades a 108. Qual é a coluna compras? Tá? É a coluna entrada, beleza? Então vamos lá na G e vamos registrar isso aí. Eu comprei 10 unidades a 108 cada um. Aí eu vou registrar aqui, olha. Do lote anterior, nada mudou. Tenho 6 a 105 e eu tenho 10 a 108. Beleza? Tenho dois lotes. Unidade, agora lançamento H. Lançamento H é frete pago sobre o valor de compras. Quer dizer, dessas unidades que eu comprei, né, dessas 10 unidades a 108, eu tive que pagar para elas chegarem até na minha empresa. Paguei quanto? Paguei 20. Mexeu com alguma coisa de unidades? Não mexeu nada. Só está falando que eu tenho que somar aos 1080, 20. Se eu tenho que somar aos 1080, 20, eu tenho que ficar esperto aí com o que está acontecendo, né? Olha só, eu vou mexer só com o lote de 10 que eu comprei, tá? O lote de 6 unidades permanece como estava, 6 a 105, beleza? E o novo lote, o de 108 cada um? Cara, eu achava que o total dele no meu estoque era de 1080, mas agora eu tenho que somar 20 nele. Então eu venho aqui e escrevo, olha, tem 1080, que era o valor que eu tinha encontrado aqui em cima, mais os 20 de transporte que eu paguei para ele chegar na minha empresa, 1100. Quantas unidades eu tenho? 10. Qual é o valor unitário de cada uma? 1100 dividido por 10. 110. Lançamento I. Venda de 13 unidades pelo valor de 200 cada uma, porém com desconto comercial de 65. Vamos lá, eu vendi e pelo valor de 200 cada uma. Para mim, nesse momento, essa informação de 200 cada uma não muda nada meu preenchimento da ficha de estoque. Muda na hora do cálculo da receita. Aí o desconto também. Eu tive um desconto de 65. Eu tenho que, na hora de registrar a receita no meu razonete de receita, considerar isso. Mas agora, na ficha de controle de estoque, isso não é importante. O que é importante é que eu vendi 13 unidades. Primeiro que entra, primeiro que sai. Qual é o primeiro que entrou? São as 6 unidades a 105. Então eu venho na minha coluna saída e registro. 6 unidades a 105 foram vendidas. Mas eu vendi 13, né? Então, ó, 13 menos as 6 que eu vendi vão sair do segundo lote. Então, 7. 7 unidades do segundo lote foram vendidas. Quanto custou o segundo lote para mim? 110. Quanto sobrou desse segundo lote na minha empresa? Eu tinha 10, vendi 7, sobraram 3. 3 unidades a 110. Beleza? E qual é o meu lançamento J agora? Pagamento de frete relativo à venda para um cliente especial. Então a gente vai estar pagando a venda, beleza? Eu vendi e vou pagar para o cara. Só que, para mim, de novo, em termos de custo da mercadoria vendida, não vai mudar. O que vai acontecer é que eu estou reduzindo a minha receita. Se eu pudesse fazer um lançamento, né, eu colocaria lá um frete sobre venda, uma conta chamada frete sobre venda, que é uma despesa para mim, mas ela não vai mexer com o meu CMV, beleza? O que mexe com o meu CMV é o custo, o frete que eu paguei para a mercadoria chegar até mim. Beleza? Na hora da venda, a operação comercial, eu estou vendendo, está indo para o meu cliente, isso é uma operação comercial, ele mexe com a minha receita. Então, quer dizer, na hora de eu apurar o meu lucro, eu tenho que, na hora que eu vou calcular a receita líquida, eu vou pensar ali em colocar o frete sobre as vendas, certo? Mas não mexe com o meu custo da mercadoria vendida. Muito bem. Conclusão. Eu vou calcular o custo da mercadoria vendida fazendo a soma de todos esses elementos da minha coluna de saída. Tá aqui.
Então, 3.265 é o meu custo da mercadoria vendida. Quais foram as minhas compras líquidas? As compras líquidas são compostas pela soma da minha coluna entrada. Ups, tá ruim aqui, porque eu fiz um merge. 3.095 são as compras líquidas. E meu estoque final? Meu estoque final é composto por R$330 em mercadorias, que equivalem às minhas 3 unidades compradas a 110. E é isso aí. É assim que a gente mexe com abatimentos, desconto e transporte quando a gente está fazendo a contabilização aí pelo inventário permanente.